Por telefone está o vice-presidente da FIEAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo. Bom dia, vice-presidente. Bom dia, Patrick. Bom dia aos seus ouvintes. É com prazer e alegria que a gente colabora com vocês. Infelizmente não deu para estar aí ao vivo, presente, porque eu estou travado no trânsito, mas de qualquer forma a gente vai tentar fazer alguma coisa por aqui. A gente agradece o seu esforço de parar o veículo, já que está no trânsito complicado, né? E mesmo por telefone participar desse assunto que também é importante. Com relação a essa dificuldade de mão de obra capacitada, especializada para absorver no mercado de trabalho nosso, realmente é uma deficiência do nosso país, principalmente quando está vivendo no momento dos avanços e das alterações tecnológicas. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui e, a princípio, nós temos, assim, vou dar um número estimado, em torno de 30 empresas japonesas, nós temos em torno de 20 empresas chinesas e 15 empresas coreanas. Quer dizer, isso aí tudo necessita de a gente começar a realmente ter uma mão de obra suficiente no nosso país para não estar importando mão de obra, a não ser para transmitir conhecimento para o brasileiro. Mas, de qualquer forma, isso tem sido. Para nós, especificamente aqui na Zona Franca de Manaus, tendo em vista a recessão que atravessamos e que agora estamos no momento de recuperação, a mão de obra ela não tem sido tão deficiente para nós. Por quê? Porque as empresas que aqui estão, elas investem muito na capacitação, no treinamento, tanto no âmbito das fábricas, como principalmente do Senai aqui, ou então mesmo com estágios nas próprias empresas no exterior, isso ocorre muito. Então, como aconteceu isso, as empresas, muitos funcionários que foram dispensados, mão de obra capacitada, especializada, que foi dispensado sem que a empresa quisesse fazer isso, embora ela tenha segurado muitos funcionários para não perder aquela mão de obra qualificada. E o que você vê que a produção está aumentando, mas o reflexo, o impacto na absorção, ou seja, no aumento de mão de obra, não é tão significativo, não é na mesma proporção que cresce a produção. Por quê? Porque a capacidade ociosa das empresas é bastante grande em termos de capacidade instalada, a capacidade até mesmo de mão de obra. Então, ela segura e é o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, é uma coisa que preocupa e a gente espera realmente que nós tomemos, todos nós, consciência dessa necessidade e a gente começa a se preocupar muito, desde as nossas academias, das nossas capacitações de cursos profissionalizantes, para nós termos essa mão de obra à nossa disposição aqui no nosso estado. Principalmente quando você quiser, neste momento que nós estamos tentando a todos fazer uma diversificação da nossa matriz econômica, principalmente voltada para nossas atividades ou algo que seja da nossa própria região. Vice-presidente Nelson Azevedo, ainda há pouco o senhor falou que as indústrias aqui instaladas, elas se preocupam em dar cursos, qualificar o trabalhador, o seu trabalhador. Isso tem um custo muito alto na sua avaliação ou não, e em que os governos poderiam ajudar nessa qualificação melhor do trabalhador do polo industrial? Olha, Patrick, veja bem, é lógico que você sabe que a educação ela é um custo alto no nosso país. E se a gente for esperar pela parte do governo, as empresas procuram suprir as suas necessidades dentro das suas capacidades, da sua capacidade financeira, ver aquilo que não comprometa os custos da produção, ou seja, a competitividade dos produtos. Isso eu tenho feito. Inclusive, para você ter uma ideia, você veja como é que são as empresas. Hoje, se você vier aqui na federação, você vai ver que lá tem
cursos do IEL, curso de pós-graduação, curso de MBA lá dentro, quer dizer, proporcionado, pago pelas empresas aos seus funcionários mais graduados. E assim acontece para o chão de fábrica, para que realmente tenhamos técnicos operacionais, tocar as máquinas, ou então, vamos chamar os nossos robôs, os nossos sensores que estão dentro das fábricas. Então, isso tudo faz. Mas com relação ao que você perguntou, se isso tem custo, mas é um custo suportável para as empresas, porque, infelizmente, as empresas, o governo, o que a gente quer que ele cuide da parte dele. Até porque, pela lei dos incentivos fiscais, nós temos que oferecer, não é nesse nível, mas seria educação básica. E isso as empresas oferecem também para os seus funcionários, para os seus dependentes, no caso de creches e outras, e lazer. Isso tudo são custos que estão embutidos dentro da legislação de serviços fiscais. Mas, de qualquer forma, já para essa mão de obra especializada, realmente é uma responsabilidade, é uma necessidade que a empresa tem e, portanto, a gente procura fazer. Se tiver algo do governo acontecendo que a gente possa inserir funcionários dentro do curso, não tem dúvida nenhuma que as empresas estão sempre presentes. A implantação da indústria 4.0, que já está vigente aí, ela precisa do profissional cada vez mais qualificado? Exatamente, porque, como nós falamos no início, são os avanços e as inovações tecnológicas. Então, a indústria 4.0, ela está exatamente nisso aí. Aí, quando tem muita gente que diz, não, mas aqui nós não temos essa mão de obra aqui no Amazonas. Não, você tem que ver, eu acabei de citar quantas empresas só da Ásia. Isso aqui eu dei um número estimado, em torno de 65 empresas. Essas 65 empresas, elas estão instaladas, elas não se encontram defasadas tecnologicamente. Elas pode ter alguma deficiência em relação à sua própria matriz, mas elas têm a qualificação para fazer o produto na mesma condição que está sendo lançada no mundo. Então a gente tem essa dificuldade, mas dá tranquilamente para se ter competir com a nível internacional. A gente está conversando com o vice-presidente da FIAM, Federação da Indústria do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, sobre a falta do trabalhador qualificado que afeta o polo industrial de Manaus. E essas pessoas que não têm qualificação, mas que estão trabalhando no PIM, interferem na produtividade de maneira negativa, vice-presidente? Rapaz, eu não entendi a tua pergunta. Deixa eu repetir ao senhor. As pessoas que já trabalham no polo industrial de Manaus sem qualificação, já estão trabalhando lá, elas interferem de forma negativa na produtividade da indústria? Não, pelo contrário. Pelo contrário, nós somos tidos aqui perante as empresas asiáticas, principalmente as japonesas, que nós temos a mão de obra de maior produtividade dentre as empresas que tem no mundo. Então, até realmente pela dedicação, pelo empenho das pessoas, realmente em fazer aquilo que nós adotamos, tentar fazer mais com menos. Então a produtividade ela é muito boa do nosso caboclo amazonense. Realmente é uma mão de obra que é muito citada como exemplo no mundo. Lógico, nós temos a nossa deficiência, mas quando você fala em resultados, a mão de obra brasileira é uma mão de obra muito boa. Tem um dado aqui que o estudo da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, destaca a baixa inserção da educação profissionalizante no país. Baixa inserção. Enquanto que o percentual de estudantes do ensino médio matriculados em cursos profissionalizantes ultrapassa 40%, só que na Alemanha, na Dinamarca, na França e em Portugal. E atinge
70% na Áustria e na Finlândia. O percentual chega a apenas 9,7% aqui no Brasil. O senhor acredita que esse é o caminho para melhorar o cenário no nosso país? Mas, infelizmente o entendimento aqui para mim não está bom. Mas eu posso te dizer o seguinte, logicamente que nós temos deficiência de inserção por realmente não disponível de quantidade. Por exemplo, qual é um dos melhores, eu diria, que é considerado uma das melhores escolas profissionalizantes do país? É exatamente do sistema, principalmente do Senai. E isso realmente a gente, todo o tempo, o Senai promovendo curso, isso é logicamente um custo para as empresas. Mas a gente realmente tenta de toda forma se espelhar nesses países que você acaba de citar, principalmente quando a gente tem um foco muito forte na Alemanha, na Coreia, na própria China, no Japão, nos países que você citou aí, a gente realmente procura sempre absorver algo, trazer alguma coisa desses países. Inclusive nós, aqui da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, utilizamos muito a estrutura da própria Confederação Nacional da Indústria para nos suprir quando nós precisamos de técnicos especializados para vir proferir não só palestra, mas como ajudar a gente a fazer cursos aqui de capacitação dessa mão de obra. E o nosso laboratório aqui do Senai, ele está muito equipado, porque a nossa preocupação é muito grande, até porque nós vivemos em constante contato com as empresas, mostrando o que nós temos e pedindo o que elas querem, que nos peça para juntos tentarmos trazer para dentro do Senai e para isso fazer para as fábricas aquilo que as empresas estão precisando para não ter que fazer investimento interno e a gente tentar equipar o Senai, o próprio SESI, enfim, das várias atividades que nós temos aqui, o IEL, o DAMP, que é exatamente voltado para nós termos essa mão de obra que as empresas precisam, de modo geral. Esse tem sido o comportamento da nossa Federação das Indústrias junto com a CNI, porque nós também fazemos parte da diretoria da CNI. O nosso presidente Antônio Silva, ele é o segundo vice-presidente da CNI. Então, nós estamos constantemente participando das reuniões lá de toda a natureza e somos muito bem atendidos, graças a Deus, naquilo que nós precisamos aqui principalmente para o nosso polo industrial de Manaus. O IEL, citado pelo vice-presidente da FIAM, é o Instituto Evaldo Lodge. Agora, vice-presidente, para a gente encerrar, já agradecendo a participação do senhor, sobre o coronavírus, o novo coronavírus, a suspensão dos trabalhos nas fábricas chinesas, de alguma forma prejudicam a fabricação aqui no Brasil, particularmente no Amazonas? Olha, você sabe que a China é hoje um supridor mundial. Então, isso realmente tem preocupado muitas empresas, inclusive já tem algumas empresas, principalmente lá no Wuhan, onde funciona, estão meio isolados. Isso preocupa que compromete o abastecimento das empresas aqui, porque nós temos as empresas grandes aqui, principalmente das empresas, de modo geral, da Ásia, que aqui estão, e nós temos tido informações, inclusive, não sei se você, ontem saiu nas mídias aí que a Hyundai suspendeu a sua produção na Coreia por falta de insumos, de bens intermediários para suprir sua linha de produção.
E aqui nós temos exatamente essa mesma dificuldade. Por enquanto, ainda não temos notícia de que alguma coisa possa estar acontecendo nesse sentido das empresas estarem preocupadas. Mas todos nós estamos preocupados de modo geral, não só a indústria como o comércio, porque nós recebemos muitas, tanto produto acabado para o comércio quanto para insumo para as fábricas de todos os nossos segmentos, para fazer o bem final. E a gente se preocupa que isso possa acontecer, não tem dúvida nenhuma que é preocupação de todos nós. Vamos ver como é que nós podemos todos evitar com que isso possa comprometer a nossa produção. Isso realmente a dificuldade que nesse momento você está encontrando no mundo. Todo mundo está muito preocupado, tendo em vista a China ou a Ásia ser um grande supridor da produção de produtos, tanto de bens intermediários como bem final aqui da parte do mundo e nós do Brasil principalmente. Vice-presidente da FIEAM, que é a Federação da Indústria do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, muito obrigado por sua participação conosco ao vivo, por telefone, falando sobre essas situações importantes também da nossa indústria. Obrigado, tenhamos um bom dia. Eu que agradeço, obrigado pela mais essa oportunidade. Desculpa não estar aí presente, mas infelizmente o trânsito não permitiu que eu fizesse isso. Te agradeço e bom dia. A gente compreende bem.